Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Calau. No vídeo de hoje, galera, a ideia aqui é te dar os fundamentos do protocolo OSPF. Eu vou ficar aqui na parte teórica, dar ali algumas saídas de comandos e tal, mas a ideia é que você possa usar esse vídeo como referência para estudar para o OSPF, para as suas certificações, enfim, para os seus projetos de rede. Tudo que eu falar aqui é válido para qualquer equipamento, para qualquer fabricante. E é claro, se você quiser se aprofundar no tema, procure aí outras fontes, né, livros e tal. Eu vou dar aqui os fundamentos e tentar falar de uma forma mais simples assim desse protocolo, que eu acho que é amplamente utilizado no mundo inteiro, até por ser um protocolo de padrão aberto. E antes da gente começar, só um recado, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas nessa próxima segunda-feira, no dia 18 de janeiro de 2021, vão encerrar as inscrições para o meu treinamento, primeira turma do treinamento CCNA CNP Risco Zero. Entrem lá, gustavocalau.com.br, vejam mais detalhes. Lembrando que ano passado foram somente 3 turmas, esse ano eu não sei quantas turmas vão ser, então aproveite, galera, que as inscrições estão abertas. gustavocalau.com.br e é isso, roda a vinheta. Então, galera, antes de começar, se você quiser baixar essa apresentação que eu estou utilizando aqui no formato PDF, entre lá no gustavocalau.com.br, vai ter lá uma parte de Drive, lá vocês achem lá no site e vai estar disponível para vocês fazerem o download. Lembrando que se você for utilizar essas apresentações em alguma aula ou apresentação pessoal sua, lembre-se de citar a fonte. Agora vamos para a aula. Galera, a primeira coisa é definir as funções de um protocolo de roteamento. A gente tem aqui o nosso link do Zelda, a gente tem aqui essa redezinha, que é o nosso triângulozinho aqui entre R1, R2 e R3. As funções de um protocolo de roteamento. A primeira coisa, aprender informações de rota sobre subnets de um roteador vizinho. Então a gente vai trocar informações ali, a gente vai aprender e propagar informações de rota para o nosso amiguinho, para o nosso vizinho ali que está falando o mesmo protocolo que a gente. Se existir mais de uma rota ou mais de um caminho para um mesmo destino, escolha a melhor rota baseada em algum tipo de métrica, toma algum tipo de decisão. Se houver uma mudança de topologia, se algum link falhar, aquele dispositivo ficar indisponível, avise aos seus vizinhos que isso aconteceu e escolha uma nova melhor rota se houver essa melhor rota. Então a gente tem aqui, atrás aqui do R2, a gente tem a rede 172.16.3.0/24 e o R2 propaga ali para o seu vizinho R3, falando o seguinte: eu tenho uma rota para a rede 172.16.3.0 com métrica 1. E ele também propaga essa rede para o roteador R1. Ele fala assim: eu sou o R2 e eu tenho uma rota para a rede 172.16.3.0 com métrica 1. O R3 ele vai pegar essa rota que ele aprendeu ali via R2 e vai propagar também para o R1. Eu tenho uma rota para a rede 172.16.3.0 com métrica 2, por exemplo. E aí o R1 ele vai fazer o seguinte: ele vai ter uma tabelinha que ele vai colocar ali a rede de destino por onde ele aprendeu e a métrica por aquele caminho. Então, para chegar na rede 172.16.3.0 via R3, ele tem ali uma métrica de 3, de acordo com esse protocolo fictício aqui que a gente está usando, e para chegar na rede, na mesma rede, né, 172.16.3.0/24 via R2, ele tem métrica de 2. Então, repare que a métrica para ele via R2 é menor, então ele vai decidir usar o caminho com menor custo. Se a gente somar aqui, né, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, e aqui embaixo 1 mais 1 vai dar 2. Então essa rota aqui, ó, é a Best Friend Forever para ele, e vai ser a rota que será instalada na tabela de roteamento. Se a gente pegar aqui, subnet 172.16.3.0, interface de saída giga 0/0/0, próximo salto 172.16.2.252, que é a interface do R2 que liga ali no R1 e tem a métrica de 2. Então basicamente com o protocolo de roteamento ele faz isso. E a gente tem as diferenças aqui de protocolos do tipo interior e exterior. Os IGPs, Interior Gateway Protocols, eles são protocolos de roteamento que foram criados para ser utilizado dentro de um mesmo Autonomous System, de um mesmo AS, ou seja, em apenas uma organização, empresa ou instituição. E a gente tem o EGP, que é um protocolo de roteamento que foi criado para ser utilizado entre vários AS, ou seja, entre diferentes organizações. Então a gente fala aqui de IGP e EGP, por que usa o termo Gateway e não Router? É porque o termo Gateway era o que era utilizado antigamente para definir ali, né, dar um nome para roteadores. Não existia ainda o nome roteadores. Então, por isso ali ficou IGP e EGP. AS, né, são redes controladas por uma única organização. Exemplos de IGPs, a gente tem aqui o RIP, o SPF, a GRP e o ISIS, né, o ISIS.
Exemplo de EGP, eu só conheço um aqui que é o BGP, que é o protocolo aí que a gente utiliza na internet, né? Entre AS a gente tem aqui, por exemplo, AS5, AS4 e AS3, 3 AS numbers aqui. Entre eles a gente vai rodar o BGP e dentro de cada AS a gente vai rodar um IGP. Exemplo aqui, empresa X está rodando lá dentro o IGP, isso vai ser o administrador de rede lá, o engenheiro vai escolher qual protocolo que ele vai utilizar de acordo com o que mais atender a necessidade dele. Normalmente a gente usa um protocolo aberto, porque se a gente usar um protocolo proprietário vai ficar complicado, porque a gente vai ter que comprar só daquele fabricante, então a gente usa um protocolo aberto. E acho que hoje todos os protocolos são abertos. EGP ele já foi um protocolo fechado, né? Hoje em dia ele é um protocolo aberto, pelo menos tem uma RFC, né? E teoricamente qualquer fabricante pode implementar, mas acho que os mais utilizados são o SPF e o ISIS também está sendo muito utilizado, normalmente no backbone de operadora, mas acho que o mais comum é o SPF. Se a gente comparar esses protocolos de roteamento aqui, a gente tem os algoritmos, né, eles são diferentes entre eles, a forma como cada um deles escolhe o melhor caminho. Então a gente tem os algoritmos do tipo Distance Vector, também chamado de Bellman-Ford. A gente tem os algoritmos do tipo Advanced Distance Vector, também conhecidos como híbrido. A gente tem os protocolos do tipo Link State. Distance Vector, um exemplo é o RIP. O Advanced Distance Vector seria aqui o EGRP, o Link State, por exemplo, o OSPF. E as métricas, né? Como que eu vou tomar a decisão de que um caminho é melhor que o outro? E vão me basear em alguma coisa. Uma das coisas que os protocolos de roteamento se baseiam é na métrica. Então eles escolhem o melhor caminho para determinada subrede baseado em métricas. Antes de olhar a métrica, antes de olhar qualquer coisa, a tomada de decisão sempre vai ser baseada na rota mais específica. Então não adianta você ter a melhor métrica se eu tenho ali para aquele determinado IP que você quer alcançar uma rota mais específica por um determinado caminho. Então sempre a primeira tomada de decisão de qualquer roteador não é olhar protocolo de roteamento, não é olhar a métrica, não é olhar nada. Ele olha a rota mais específica. Quanto mais for específico aquela rota, como assim mais específico? Se eu quero chegar ali no IP, no host 192.168.1.1, e tem um monte de rota lá na minha tabela de roteamento. Tem uma rota lá para a rede 192.168.1.1.0/24, 192.168.1.0.0/16 e 192.168.1.0/8. Tem um /8, um /16 e um /24. Qual que ele vai escolher? Ele vai escolher o /24, porque tem a máscara mais fechada, a máscara mais específica. Então sempre ele vai olhar, a primeira coisa é a máscara mais específica. Ele só vai olhar métrica, só vai olhar protocolo, né, distância administrativa, se eu tiver a mesma rede, né, a mesma máscara ali, com mais de um caminho. Aí se eu tenho a mesma rede com mais de um caminho, ele vai tomar uma decisão baseada no protocolo de roteamento e, consequentemente, depois, se empatar ali o protocolo de roteamento, ele vai olhar a métrica. A gente tem aqui o RIP, por exemplo, a métrica que ele utiliza é o número de saltos, então para ele não importa a velocidade da interface, importa para ele o menor número de saltos para chegar naquele destino. A gente tem aqui o SPF, ele utiliza o custo. O custo do SPF é calculado de forma inversamente proporcional a velocidade daquela interface. Então, se eu tenho uma interface de Fast Ethernet 100 MB, ela terá um custo maior do que uma interface de 1 GB. A mesma coisa que você vai olhar aí no tomar uma decisão de rota para sua viagem, você prefere passar por uma estrada de asfalto, que é um tapete, ou por uma estrada de terra? Você vai preferir uma estrada de asfalto. Mesmo que tenha uma distância maior, você não está olhando distância, você está olhando o melhor custo para você. E a gente tem o EGRP, que ele tem um cálculo baseado não só na velocidade da interface, ele também olha outras métricas como o delay. Então é uma fórmula que a gente chama de Composite Metric. Se a gente tem aqui aquela rede do triângulo, né? Vamos colocar aqui como exemplo, a gente tem a subnet 10.1.0 aqui, que vai ser a rede do gatinho. E a gente tem aqui o nosso cachorrinho, que quer pegar ali o nosso gato. Explicação bem uma na turma da Mônica aqui. Vamos supor que esse link entre roteador A e B, ele tem um link ali de 1,5 MB. Um link serial, um link de baixa velocidade. E entre B e C, a gente tem ali um link de 1 GB, uma fibra cabulosa ali de 1 GB. Entre C e A, um link de 1 GB. Se a gente usar um protocolo do tipo Hop Count aqui, que é o RIP, ele vai utilizar o caminho que o cachorro vai percorrer, ele vai utilizar o caminho que tem menos saltos. Para chegar ali no roteador A, do ponto de vista do cachorro, ele vai usar o link entre A e B, que só tem um salto. Mesmo se ele passar por B, C e A, ter uma velocidade gigantesca e ser mais rápido. Prefere o caminho mais lento porque a única coisa que ele leva em conta para a tomada de decisão é o número de saltos. Então ele está tomando uma decisão aqui burra, né? Porque a gente está vendo na topologia que o melhor caminho para ele é entre B, C e A, que vai ser muito menos custoso. Só que o RIP não olha isso, ele olha só o número de saltos. E a gente tem aqui um outro protocolo, vamos pegar aqui o mesmo exemplo e vamos usar aqui o SPF. O SPF é um protocolo do tipo Link State e
ele vai usar uma métrica baseada na velocidade ali, na speed da interface. Então, quanto menor o custo, melhor. Quanto mais rápida for a interface, menor será o seu custo. Então, vamos supor que aqui o custo seja de 66 e o custo aqui entre B e C fica 1 e o custo entre C e A fica 1 também. A soma desses custos dá a métrica para o cachorro chegar ali na subnet 1.1. 1 mais 1 é 2, é menor que 66, então ele vai preferir fazer o caminho aqui com mais saltos, só que bem mais rápido. Então, apesar de ter mais saltos, esse caminho é muito melhor para o SPF, já que tem custo 2. Então, essa é a ideia aqui dos custos. Então, a maioria das empresas utiliza apenas um protocolo de roteamento, um protocolo não conversa com o outro, então se eu estou usando o SPF, o ideal é que você use o SPF na sua empresa inteira. A grande maioria utiliza o SPF por ser um protocolo aberto, bastante robusto. Pode acontecer de dois protocolos de roteamento precisarem coexistir. Em caso de duas empresas serem fundidas, por exemplo, pode ser que uma usa EdgeRP e a outra usa o SPF. Em vez de você migrar todas para o mesmo protocolo, você pode fazer uma coisa chamada redistribuição de rota. Você redistribui a rota do SPF para dentro do EdgeRP e do EdgeRP para dentro do SPF. A minha sugestão é que você migre tudo para um único protocolo. Mas se você precisar fazer redistribuição de rotas, também é possível. Mas você tem que ter em mente que um protocolo não conversa com o outro nativamente. Então, funcionalidades aqui de cada protocolo, ele envia máscaras nos updates, suporta VLSM. VLSM é suportar máscaras de tamanho variável e não simplesmente as máscaras padrões /8, /16, /24. O RIP V2, o EdgeRP e o SPF suportam. Algoritmo, o RIP V2 usa Distance Vector, o EdgeRP um Distance Vector melhorado ali, e o SPF Link State. Suporta sumarização, o RIP todos suportam. Proprietário da Cisco, não o EdgeRP sim, entre aspas, né? Hoje já tem uma RFC para esse cara. O SPF não é proprietário, é padrão aberto. Updates de roteamento são enviados utilizando multicast, todos utilizam multicast. Convergência, RIP V2 convergência lenta, né? O que é convergência? Eu tenho um caminho principal, ele caiu para eu mudar para o caminho alternativo, demora. O RIP demora, o EdgeRP e o SPF são rápidos, o EdgeRP ainda é mais rápido que o SPF. Então aqui, né, apesar de ter sido criado pela Cisco, o EdgeRP já tem publicado uma RFC informacional em 2013 e isso permite que outros fabricantes implementem o EdgeRP, enquanto a Cisco mantém os direitos sobre o protocolo. Distância administrativa. Cada fabricante vai adotar uma distância administrativa. A distância administrativa ela tem escopo somente local no roteador, ela não é publicada entre os roteadores e a ideia da distância administrativa é escolher qual a melhor rota caso receba o mesmo prefixo de mais de um protocolo de roteamento. Então eu recebi o mesmo prefixo. Eu tenho ali dois caminhos para chegar na mesma rede, um via o SPF e um via EdgeRP. Qual que o meu roteador vai escolher? Então ele vai usar para essa tomada de decisão a distância administrativa. Então aqui, nos roteadores da Cisco, essas são as distâncias administrativas padrão. No roteador da Huawei vai ser outra, no roteador da HP vai ser outra. Essa distância, galera, só tem escopo local no roteador. Então não precisa preocupar de ter essas diferenças, né? É lógico, o ideal é que sejam iguais para você ter uma facilidade na configuração, mas ela só tem escopo local. Então, tipo de rota aqui, ó. Na Cisco considera uma rota diretamente conectada muito melhor de qualquer outra rota, né? Distância administrativa 0. Uma rota estática também muito melhor que outras. E aqui tem o EdgeRP, distância administrativa 90, então a Cisco considera o protocolo dela melhor que os outros protocolos do tipo IGP, melhor que o SPF, melhor que RIP. Então, olha só, o SPF distância administrativa 110 e RIP 120. E aí, tá essa tabelinha, né? Fica aí para consulta. O SPF, que a gente vai falar aqui, ele mantém 3 tabelas. Primeiro é a tabela de vizinho, dos roteadores que estão conectados ali com ele falando o SPF. A gente tem aqui a tabela que contém os vizinhos. Depois a gente tem uma tabela que a gente chama de tabela topológica, ou Link State Database. A Link State Database, ela coleta as informações que foram recebidas pelo vizinho e forma um mapa de toda a rede, que a gente chama de Link State Database. E dentro desse mapa, cada roteador no SPF que está na mesma área vai ter o mesmo mapa, é lógico, do ponto de vista dele. Eu tenho um mapa de Belo Horizonte, mas eu uso esse mapa de Belo Horizonte, por exemplo, a partir da minha casa. Você que mora em Belo Horizonte vai usar esse mapa a partir da sua casa. Então o seu ponto de referência é diferente do meu. O SPF é a mesma coisa. Todo roteador SPF que está na mesma área tem a sua mesma Link State Database, mas o ponto de vista que ele está é diferente de um outro roteador, porque eles estão em locais diferentes. Então, com as informações recebidas é feito um mapa completo da rede, e a partir desse mapa eu vou rodar o algoritmo chamado SPF ou Dijkstra, que é o Short Path First. Ele roda esse algoritmo nessa tabela inteira, então é a mesma coisa, sei lá, do Google Maps. O Google Maps tem um mapa de Belo Horizonte aqui, e quando eu quero decidir a melhor rota, ele vai olhar o meu ponto que eu estou e meu ponto de destino, vai rodar o algoritmo dele ali baseado em algumas métricas, trânsito, sei lá, distância, se eu estou indo de carro, se eu estou indo de bicicleta, e vai tomar a decisão. O protocolo de roteamento aqui, o SPF, é a mesma coisa. Ele olha aquele mapa e, baseado nas métricas, ele vai definir ali qual é o melhor caminho para você chegar naquele destino.
E esse melhor caminho que ele escolher, ele vai instalar na tabela de roteamento. Então a tabela de roteamento só tem a melhor rota para chegar naquele destino. Se essa melhor rota ela ficou indisponível por alguma razão, aquele caminho deixou de existir porque o roteador caiu ali no meio, o que vai acontecer? O SPF vai voltar e rodar o algoritmo de novo, que ele vai analisar a sua Link State Database, vai ver, vai rodar o algoritmo de novo, se tiver uma outra rota para chegar naquele caminho, ele vai instalar de novo na tabela de roteamento. Então toda vez que um caminho cai, ele tem que olhar a tabela de topológica de novo e decidir ali qual é o melhor caminho. Diferente do EGRP, por exemplo, o EGRP, quando o melhor caminho cai, se já tiver um outro disponível, ele já deixa ali pronto para ser usado. E é por isso que ele é um pouco mais rápido que o SPF, porque ele não precisa ficar recalculando tudo de novo. Ele já deixa um caminho de backup pronto. Existem algumas formas de você fazer isso aqui no SPF, mas enfim, por padrão, não é feito. SPF, Shortest Path First Tree. Então a gente tem aqui a topologia, a gente tem aqui 4 roteadores. Enfim, configurou o SPF ali, todo mundo começou a trocar informação, construiu a tabela topológica, escolheram as melhores rotas. E aí depois que tudo é executado, eu vou ter cada árvore, o SPF, né, do ponto de vista meu. Então o R1 vai ter a sua noção da rede, então a SPF Tree do ponto de vista do R1 vai ser essa aqui, do ponto de vista do R4 vai ser uma Path Tree parecida, mas vai ser de acordo com o ponto de vista dele. De novo, né? Eu tenho um mapa da rede e eu calculo as minhas rotas de acordo com a minha posição na rede. Então repare que cada roteador cria a sua árvore a partir do seu ponto de vista. A SPF Tree dá a ilusão de uma topologia sem caminhos alternativos, então repare que olha só, R1, R2, R3, R4 aqui, ó, no segundo desenho aqui. Tá faltando ali, ó, o link entre R4 e R3. Por quê? Porque esse link é um link serial de baixa velocidade. Na SPF Tree só estão os caminhos principais ali. Então, se eu perder esses caminhos aqui, ó, essa ilusão de que existe só um caminho, né? Se eu perder o caminho ali entre R4 e R2, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai lá de novo na tabela topológica e calcula o melhor caminho, e ele vai construir ali uma outra tree e vai ter ali um caminho entre R4 e R3. Lembre-se que o SPT mostra somente os caminhos mais curtos para chegar em determinada rede, e não todos os caminhos. Então isso aqui é importante para a gente entender. Como é que eu fico, né, amiguinho ali, como é que eu fico um Neighbor SPF? O SPF roda direto no IPv4, utiliza o protocolo próprio, né, ali na camada superior com ID 89 e envia mensagem utilizando endereço multicache como destino. Então, o SPF não utiliza nem TCP/UDP, ele usa um ID próprio, que é o ID 89, e ele utiliza multicache para comunicação. Para eu comunicar com todos os roteadores do SPF que estejam sintonizados ali falando o SPF, eu uso o endereço multicache 224.0.0.5, o MAC address 01005E00005. Eu habilitei o SPF naquela caixa. Automaticamente o roteador responderá no endereço multicache do SPF e enviará mensagens hello nessa interface em busca de amiguinhos. Então ele está mandando aqui o hello, nossa querida Adele aqui. Hello, destino 224.0.0.5. Se não tiver ninguém falando o SPF, ninguém vai responder. Se tiver alguém falando o SPF, ele vai responder aqui, se tiver habilitado ali o SPF, né? E os dois vão começar a conversar. Caso tenha algum dispositivo com SPF habilitado nessa rede, e se tudo der certo, a adjacência será formada. Depois eles trocarão as informações de Link State Advertisements, eles vão começar a trocar as informações de OSPF, até que a Link State Database estejam iguais. Então a Link State Database nada mais é que um conjunto de informações trocadas pelo protocolo OSPF. Depois que todas as informações foram trocadas, a gente tem aqui o nosso estado final, que é o Full State. O SPF envia para seus vizinhos Link State Advertisements, ou LSAs, que contém o estado do link e a métrica. O LSA recebido é armazenado em um banco de dados chamado Link State Database, é o LSDB, né? E o Link State Advertisement também é enviado para outros roteadores OSPF. Todos os roteadores OSPF na mesma área mantêm uma cópia idêntica sincronizada da Link State Database, é o mapa ali da rede. Comunicação aqui dos nossos amiguinhos, né? É a mesma ideia, galera, de trocar figurinha. Mas quando você quer completar o álbum, né, você quer trocar figurinha com alguém. Você vai comprando figurinha ali até completar o álbum. Senão você vai gastar muita grana. A ideia aqui do OSPF, né, também é trocar figurinha. Então, primeira coisa que você faz, né, você tem que ter um vizinho ali OSPF. Você fala oi com ele, oi e tal, não sei o quê. E você fala assim, cara, eu tenho essas figuras aqui, eu tenho essas figurinhas aqui. Você dá uma lista, né, para esse cara. E o cara lá analisa essa lista e fala, cara, essas duas aqui eu não tenho, eu preciso delas. E aí você fala assim, cara, beleza, toma aí as duas. E o cara fala, cara, beleza, peguei essas figurinhas e tal, e agora essas figurinhas foram trocadas. A ideia do SPF é fazer exatamente esse mesmo cenário aqui, só que o objetivo aqui é os dois terem
o mesmo álbum, né? As mesmas figurinhas. Então a ideia do SPF é que no final todos na mesma área tenham ali a mesma tabela topológica. Então a gente tem aqui o Link State Advertisement, ele é enviado ali através de um Link State Update. Primeiro pacote aqui, o Hello, esses pacotes são para descobrir e manter vizinhos, os pacotes são enviados periodicamente em todas as interfaces do SPF para descobrir novos vizinhos, garantindo que outros vizinhos adjacentes ainda estejam online. O Database Description, ou DBD ou DDP. Esses pacotes são para resumir o conteúdo do banco de dados. Em vez de eu mandar todas as figurinhas para você analisar, eu te mando uma lista. Porque é mais leve para mim te mandar uma lista do que mandar todas as minhas figurinhas que eu tenho. Então você só vai me solicitar aquilo que você não tem. Em vez de eu te mandar tudo, eu te mando só o que você não tem e o que você está precisando. Os pacotes são trocados quando uma adjacência ao SPF é formada pela primeira vez. Esses pacotes são usados para descrever o conteúdo do Link State Database. Link State Request. Uma vez que você me mandou a lista do que você tem, se eu precisar de alguma coisa, eu vou te mandar um Link State Request. Falando, cara, eu quero essas figurinhas aqui que eu não tenho. Eu quero essas redes que eu ainda não conheço. Eu quero saber como chegar nessas redes que você tem e eu não. Depois do Link State Request, o cara vai mandar um Link State Update. Então, beleza, cara, toma aí as figurinhas que você pediu, toma aí as rotas que você precisa, né, para chegar nessas redes que você não tem. E aí, se tudo der certo, né, a gente tem o Link State ACK, que é, cara, beleza, confirmado aqui e recebi. E os Hello, os pacotes Hello, né? Os pacotes Hello não é só para formar adjacência, né? Eles são também responsáveis por manter essa adjacência, né? Saber se o cara está vivo ou não. Os campos enviados no Hello, né? A gente tem aqui o Router ID. O Router ID é o identificador que identifica aquele dispositivo dentro do SPF. Cada roteador no SPF, cada dispositivo no SPF que está ali com o SPF habilitado, ele precisa ter um ID único na rede. Então, um ID único pode ser qualquer coisa que tenha 32 bits. 32 bits, coincidentemente, é o mesmo formato do IP, o mesmo tamanho do IP. Então, no SPF, a gente usa um IP para identificar aquele roteador ali na rede. Authentication Options, né? A gente pode manter uma certa segurança ali na rede. Você só vai permitir que alguém fale o SPF com você depois de uma autenticação, por exemplo. Você pode fazer isso. Por quê? Porque senão um cara pode estar ali tentando fazer alguma coisa na sua rede, ele finge que é um roteador SPF e começa a injetar rotas maliciosas ali na sua rede, né? E pode derrubar a sua rede dessa forma. A gente tem ali o ID da área, a gente vai ver um pouco mais sobre a área daqui a pouco. A gente tem Interface Address e Máscara, a gente tem a prioridade da interface, a gente tem o tempo do Hello Interval, a gente tem o tempo do Dead Interval, né? Quanto tempo depois eu vou considerar aquele vizinho que ele está morto ou não, que ele está disponível ou não. E aqui a gente tem as informações de DR e BDR e uma lista de vizinhos ativos aqui. E essas informações em vermelho, elas têm que ser exatamente iguais dos vizinhos. Não adianta eu querer formar uma adjacência entre o roteador A e B naquela interface X, se elas estão em áreas diferentes, se elas estão com IPs diferentes, estão com tempos de hello diferentes, estão com MTUs diferentes. Então essas informações têm que ser iguais para formar a adjacência. Os neighbors states aqui, a gente tem o state down, que é simplesmente não tem nada acontecendo ainda. A gente tem o attempt, né, que indica que nenhuma informação foi recebida recentemente, mas o roteador ainda está tentando se comunicar. A gente tem o init state. Nesse caso, a gente tem uma comunicação ali inicial, né? Por isso o init. O outro cara já recebeu, mas ainda a gente não estabeleceu uma comunicação bidirecional. A gente tem o two-way state, que a comunicação bidirecional foi estabelecida. Nesse caso aqui, os dois roteadores sabem da existência um do outro. Se eu tiver um conceito de DR e BDR aqui, a eleição vai acontecer aqui no estado two-way. O exchange start, né? Esse é o primeiro estado na formação de uma adjacência. Os roteadores identificam qual roteador será o mestre ou não mestre na sincronização de Link State Database. Então, o exchange start simplesmente é uma eleiçãozinha aqui para saber quem vai mandar a informação do seu álbum de figurinha primeiro, né? Vai mandar a lista ali de figurinha primeiro. A gente tem o Exchange State. Durante esse estado, os roteadores estão trocando estados de link usando o pacote Database Description. Então, eu enviei ali, a gente está negociando. Loading. Pacotes Link State Request são enviados ao vizinho solicitando os Link State Advertisements mais recentes que foram descobertos, mas não recebidos no estado Exchange. Então, a gente começa a trocar realmente figurinha. E aí, se tudo deu certo, a gente dá no estado Full. Os roteadores vizinhos são totalmente adjacentes. A gente tem os conceitos de área. Você pode configurar todos os roteadores no SPF na área 0, que vai funcionar, não tem problema nenhum. Só que, dependendo do tamanho da sua rede, se você colocar tudo na área 0, ela vai começar a sofrer em desempenho, porque as nossas Link State Database vão começar a ficar muito grandes. Então, uma área SPF cresce em tamanho à medida que os links de rede e o número de roteadores aumentam na área. Embora o uso de uma única área simplifica a topologia, existem alguns problemas quando você deixa tudo na área 0, né? O SPF Tree, o cálculo, né? Toda vez que eu vou calcular ali um melhor caminho, ele vai demorar. Toda vez que eu tenho um flap ali, ele vai calcular um novo caminho e vai demorar porque a sua árvore é muito grande. O Link State Database aumenta de tamanho e se torna incontrolável. O Link State Database da área cresce consumindo mais memória e demorando mais tempo durante o processo de
computação, né, o cálculo ali do SPF. Não é possível fazer sumarização quando a gente trabalha com uma área só. E qual é o tamanho ideal para uma área SPF? Cara, não tem uma resposta. Antigamente o pessoal falava que seriam 50 roteadores, enfim, hoje os roteadores estão cada vez melhores, mas o ideal é que você veja aí no tamanho de design da sua empresa, cria pelo menos 2 ou 3 áreas. A gente tem isso dependendo do tamanho da empresa, né? Os roteadores que estão ligados entre áreas diferentes, a gente chama de área border router. A gente tem aqui o R4 e o R5, a gente tem aqui os nossos ABRs. Então repare que a gente tem aqui a área 0, que a gente chama de backbone area, e os roteadores R5 eles também têm interfaces na área 56 e na área 1, 2, 3, 4. Então um roteador que tem interfaces em mais de uma área, a gente chama de área border router. Todo o tráfego entre áreas, obrigatoriamente, tem que passar na área 0, que a gente chama de área de trânsito. Não adianta, por exemplo, eu ter aqui o R3 ligado no R6 ali, porque eles estão entre a área 1, 2, 3, 4 e a área 56. O tráfego não iria funcionar se eu tivesse uma ligação direta entre R3 e R6. Obrigatoriamente, o tráfego entre as áreas tem que passar pela área 0. Isso é uma definição do protocolo. Então, todos os roteadores na mesma área mantêm uma cópia idêntica da Link State Database. Então, aqui a gente tem a Link State Database da área 1, 2, 3, 4, da área 0 e da área 56. O ID da área é um campo de 32 bits e pode ser no formato decimal ou no formato octal, né, o formato dot decimal, que é o mesmo formato do IP ali. A área 512 é a mesma coisa de uma área 0.0.2.2.0. Isso aí vai depender do fabricante. Cada fabricante implementa de um jeito. A Cisco aceita tanto o formato decimal quanto o formato octal aqui. A HP, por exemplo, o Huawei, aceita os dois formatos, mas na config fica ali octal. A gente tem o conceito de intra-area routes e inter-area routes. Então, intra-area routes são rotas que estão na minha mesma área, então são rotas internas, e inter-areas routers são rotas internacionais. Por que isso é importante? Porque eu sempre vou preferir chegar numa rede por rotas intra-área. Então, rotas intra-área são sempre preferidas do que rotas inter-área. E aí a gente entra no conceito de DR e BDR. Então, repare aqui que a gente tem uma rede de acesso múltiplo. Basicamente, a gente tem aqui uma rede Ethernet. A gente tem esses 4 roteadores ligados nesse switch Ethernet. Lembrando que, quando a gente fala de Ethernet, a gente está falando de e-mail compartilhado. Então aqui, para reduzir o número de conexões, em vez de conectar um roteador no outro diretamente, para a gente economizar grana, a gente liga eles num switch, por exemplo. Então nesse caso, todos esses roteadores que estão aqui, eles fazem parte do mesmo segmento de rede do ponto de vista da conexão do switch. Eles podem fazer parte do mesmo segmento de rede, né? Se a gente imaginar que estão todos na mesma VLAN, por exemplo, ali no switch. Então quando a gente tem essa ideia de existir mais de 2 roteadores em um mesmo segmento de rede, o SPF, teoricamente, ele fecharia adjacência entre todos esses roteadores. Então, nessa configuração, ele pode causar problemas de escalabilidade, porque à medida que o número de roteadores em um segmento aumenta, o número de adjacências também vai aumentar. Então, roteadores adicionados inundam mais LSAs, então eles vão gerar mais pacotes ali, entre aspas, ali na rede, só pacotes de controles, né, LSA de controle, e o tráfego SPF se torna excessivo à medida que as adjacências ao SPF aumentam. O problema de acontecer isso é que, além de ter um tráfego excessivo de LSA, a nossa Link State Database também começa a ficar muito grande. Então, por exemplo, se 4 roteadores compartilham a mesma rede de acesso múltiplo, rede Ethernet aqui no nosso caso, ligados aqui no switch, formam-se 6 adjacências ao SPF, além de 6 ocorrências de inundação de Link State Database em uma rede. Então, se a gente pegar aqui, a gente tem a formulazinha, né, de full mesh, é n vezes n-1 dividido por 2, onde n é o número de roteadores. Então, a gente pega aqui 4 roteadores, a gente vai pegar 4 vezes 4 menos 1 dividido por 2 vai dar igual a 6. Então, a gente precisa de 6 adjacências aqui ao SPF. Se a gente aumentar para mais um roteador, colocar 5, por exemplo, a gente vai ter ali 5 vezes 5 menos 1 dividido por 2 vão dar 10 adjacências. Então, se a gente aumentou 1, a gente tem quase que o dobro de adjacências do que tínhamos com 4 roteadores. E essa proporção ela vai sempre praticamente exponencial. A gente vai adicionando mais mais adjacências, quase o dobro. Para evitar que o SPF forme essa adjacência full entre todo mundo, o que foi criado? Foi criado o conceito de DR e BDR. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui um roteador que vai ser... Se você mora aí em apartamento, mora em prédio, mora em condomínio, você tem um conceito do síndico do condomínio. O que é o síndico? É o para-raio de problema, né? Todo problema que dá aí no condomínio, dá aí no prédio, o síndico ali vai ser acionado e tal. Então, ele fica sendo ali o ponto focal da rede. Ponto focal do prédio, na verdade, né? O ponto focal do condomínio. Aqui no SPF, o DR fica sendo ali o nosso ponto focal
para a gente fazer a troca de LSA, troca de informações. Então, em vez de formar adjacência todo mundo com todo mundo, a gente vai formar primeiro a adjacência full state, que é aquela que troca as figurinhas ali no final das contas, a gente tem a mesma link state database, a gente vai formar somente com o DR. Mas e se o DR cair? A gente tem um outro conceito que é o BDR, que é o roteador, que é o backup do DR. Assim como no prédio você tem um subsíndico, aqui a gente tem o DR e o BDR. Então a gente vai formar adjacência full somente com o DR. Aquela ineficiência de formar adjacência com todo mundo, ela é superada criando um pseudonode, que é o roteador virtual. Então esse roteador DR, para os outros roteadores, ele é como se fosse um roteador virtualizado, entre aspas, ele é uma abstração que existe ali, mas repare que nessa topologia aqui da direita, a adjacência full é como se fosse com esse pseudonode que é o DR. Se o DR cair, essa adjacência do pseudonode ela passa para o BDR. Então a gente sempre vai ter num segmento de rede compartilhado, Ethernet, a gente sempre vai ter a eleição de DR e BDR. Então esse DR, né, esse pseudonode, ele serve para gerenciar o estado de adjacência com todos os outros roteadores nesse segmento de rede broadcast. Um roteador no segmento conhecido como roteador designado, ou DR, Designated Router, assume a função de pseudonode. O DR reduz o número de adjacência OSPF em um segmento de rede de acesso múltiplo porque os roteadores apenas formam uma adjacência OSPF full com o DR e não entre si. O DR é responsável por inundar as atualizações de todos os roteadores OSPF nesse segmento à medida que as atualizações ocorrem. Então, todos os roteadores OSPF, DR, BDR e DR Other em um segmento formam adjacência OSPF completas com o DR e o BDR. Então, o DR é o nosso Designated Router, seria o nosso síndico. O BDR é o Backup Designated Router, que seria seu subsíndico. E DR Other são todos os roteadores que não são nem DR nem BDR, ou seja, o resto, Other, os outros, né? Então, o primeiro passo aqui, a gente tem aqui o BDR e o DR. À medida que um roteador OSPF descobre uma nova rota, envia o LCA atualizado para o endereço AllDR Routers, que é o endereço multicast 224.0.0.6, que apenas o DR e o BDR recebem e processam. Então, como é que vão ser escolhidos ali o DR e o BDR? Aquele roteador com maior router ID. Ponto final, é assim que funciona. Existe uma outra possibilidade também de você forçar um roteador a ser o DR ou BDR, aumentando o priority da interface física ali. Esse priority somente serve para a eleição do DR e BDR, ele vai de um valor de 0 até 255, então se você manipulando esse valor também, você consegue forçar a eleição de DR e BDR. 0 não participa da eleição e 255 é o maior provável a ser o eleito DR ou BDR ali da rede. O segundo critério é o maior IP de alguma loopback, ou você pode também configurar o Router ID com o comando Router ID na mão. Então o maior ID ali do Router ID vai ser, a tendência é que ele seja escolhido o DR ou o BDR da rede. Essa eleição ela ocorre no início ali quando o roteador está startando. Se já houver um DR da rede, esse DR não toma o lugar daquele DR já existente, tem que ter ali uma outra processamento ali do SPF para ele se candidatar, para ele tomar o lugar do DR. Então nesse caso aqui a gente está assumindo que o BDR aqui da rede é o 92.168.99, esse roteador rosinha, e o DR é o 92.168.10.10, que é o roteador vermelho. Nesse caso aqui, o vermelho foi eleito o DR porque ele tem o maior IP, 192.168.10.10, e o BDR é que tem o segundo maior IP, assumindo que todos os roteadores foram ligados ao mesmo tempo aqui nessa rede. A partir do momento que eu sou eleito DR, eu vou começar a responder no endereço multicast 224.0.0.6. E se eu for BDR, também eu respondo no endereço multicast 224.0.0.6. Todos os outros roteadores desse segmento de rede, eles vão comunicar agora com o endereço de destino, vão procurar ali na rede o endereço 224.0.6 para comunicar com o DR e com o BDR. Então eles vão formar uma adjacência, né, com o DR e o BDR. Então no passo 2 aqui, o DR envia uma confirmação unicast ao roteador que enviou a atualização inicial do LSA. Então eu acho o DR ou BDR usando o endereço de multicast destino 224.0.0.6 e o DR e o BDR responde para mim com a confirmação apontando para o meu endereço unicast. No passo 3 aqui, o DR inunda o LSA para todos os roteadores no segmento através do AllSPF Routers 224.0.0.5. Então eu achei o DR e o DR confirmou e o BDR também confirmou que eles estão ali, e aí eu inundo os LSAs ali mandando para todos os roteadores que têm o SPF habilitado, respondendo, lógico, se eu tenho o SPF habilitado, eu respondo no 224.0.0.5. Se a gente tiver essa rede aqui, ó, R1, R3, R2 e R4, repare que no meio aqui dessa rede, esse primeiro retângulo cinza aqui no meio dessa rede, todos estão no mesmo segmento de rede, elas estão na mesma rede, simplesmente isso, 10.11.0/24. Então R1, R3, R2 e R4. Então a gente dá um show IP OSPF Neighbor aqui do ponto de vista do R1. Repare que ele tem 3 adjacências, ele tem aqui na interface G0/0, na G0/0 ele vai ser um DR Other, o DR nesse caso aqui é o R4 e o BDR é o roteador R3. Então eu vou formar adjacência full com o 3.3.3, que é o Router ID ali do R3,
e uma adjacência full também com o 4.4.4. Repare aqui embaixo, né, nesse show IP OSPF Neighborhood, que é exatamente isso que aconteceu. Eu estou com uma adjacência full no BDR e uma adjacência full no DR. Repare para o roteador 2.2.2, que é um DR Order aí nesse segmento de rede. O R1 também formou uma adjacência com ele, do tipo DR Order, e o estado dela não é full, é two-way state. Eu só formo adjacência full com DR e BDR. Os roteadores que não são nem DR e BDR, são DR Order, mas mesmo assim eu formo uma adjacência não completa, somente two-way, para eu saber que aquele cara existe ali na rede. Se acontecer algum problema, eu vou ter uma nova eleição. Aqui no caso também nas interfaces LAN dos roteadores, ali, ó, R1, R2, R3, R4, é um outro segmento de rede, então também eu vou ter eleição de DR e BDR. Então para cada segmento de rede, para cada rede diferente ali, se eu estiver utilizando ali Ethernet meio compartilhado, eu tenho eleição de DR e BDR sempre. Então no caso ali do R1, como não tem ali mais roteadores atrás ali do R1, na interface G0/1, na rede 10.1.11, só tem ele, essa interface vai ser eleita DR. No R2, a interface LAN dele vai ser eleita DR daquele segmento. A R3 vai ser eleita DR ali da interface G0/1 da LAN também daquele segmento e da G0/1 também DR daquele segmento. Então, para cada segmento de rede, para cada rede diferente ali compartilhada, eu tenho uma eleição de DR e BDR. Como é que o OSPF sabe se você está ligado no switch ou não? Se você está ligado no meio compartilhado ou não? Ele não sabe. Ele assume que se você está usando uma interface Ethernet, do padrão Ethernet, ele assume que você está ligado no meio compartilhado e ele sempre vai fazer a eleição de DR e BDR, mesmo que seja uma rede ponto a ponto. Se você está utilizando a Ethernet, ele sempre vai fazer a eleição de DR e BDR. Se a gente dá um show IP OSPF Interface Brief, repare que ele mostra ali o estado de cada uma dessas interfaces, né? O estado ali no caso da interface G0/1 do R1, ele está como DR, e na G0/0 ele está como DR Order. E qual roteador que deve ser eleito DR e o BDR? Tem como a gente forçar essa eleição? Teoricamente, né, ao atuar como DR ou BDR, o router consome mais CPU e memória, seria importante então a gente forçar a eleição para o dispositivo com mais recurso. A eleição de DR e BDR ocorre durante a formação da vizinhança, no final do two-way state. Qualquer roteador com a prioridade de 1 até 255 na sua interface pode se tornar DR. Por padrão, todas as interfaces têm a prioridade de 1. Quanto maior, melhor, e 0 não participa da eleição. Os valores são enviados nos hellos. Se as prioridades forem iguais, o router com maior router ID ganha. Escolhido o DR, todos os routers fecharão adjacência com ele. Logo depois, começa a eleição do BDR, que segue a mesma regra. Somente após alguma mudança na topologia, se algum roteador, se o DR caiu, ou se eu reiniciar o processo OSPF, aquela posição será ocupada. Então, por exemplo, caiu o DR, o BDR vai sumir e aí a gente vai ter mais uma eleição de BDR. É lógico que se caiu os dois, a gente vai ter a eleição ali dos dois. Para mudar a prioridade de uma interface, a gente coloca... Lembrando que essa priority não tem nada a ver com o custo utilizado para escolher a melhor rota no SPF. Essa priority aqui tem a ver com a eleição de DR e BDR. Então, se eu quero forçar que aquela interface ali naquele segmento tenha maior probabilidade de ser DR, eu posso aumentar. O padrão é 1. Coloquei, por exemplo, a IP OSPF Priority 100. Todos os outros vão estar como 1, então a chance desse cara ser eleito, o DR daquele segmento, é maior. Aí a gente dá um clear IP OSPF process, lembrando que toda vez que eu faço uma alteração, a gente não vai forçar esse cara a ser DR e BDR, a não ser que a gente tenha uma mudança ali na topologia da rede ou o processo seja reiniciado. Então aqui no caso a gente está dando um clear IP OSPF process e a gente vai fazer isso. A gente tem que fazer isso, é lógico, em todos os roteadores ali que estão naquele segmento, pelo menos ali no DR e BDR, para forçar essa nova eleição. A gente dá um show IP OSPF neighborhood, a gente tem aqui a nova priority aqui. O 192.168.1 está com a priority 100. Repare que, mesmo ele estando com a priority 100 aqui, ó, ele ainda não foi eleito DR, porque o DR é um 92.833, segundo esse show IP OSPF Neighborhood aqui, a segunda linha full, e o DR é um 92.833. Para forçar essa caixa ser DR, de novo, né, eu vou ter que entrar no meu DR e no meu BDR e dar um clear IP OSPF process nesses caras para forçar que o R1 seja agora eleito o DR da rede. Para assegurar que todos os roteadores no segmento tenham inicializado o OSPF corretamente ao receber um hello que não contém a informação do DR e BDR no segmento, o OSPF aguarda por um tempo para poder se candidatar como DR, chamado de wait timer. Ele tem o mesmo valor do dead time. Então, mesmo que você reinicie ali os roteadores, pode acontecer daquele cara que você forçou não ser o DR e BDR, justamente porque uma caixa subiu primeiro que a outra. Então, a primeira caixa que subir, se ela for eleita DR, ela vai ficar lá enquanto ela não for botada de novo, enquanto o OSPF dela não for reiniciado de novo. O tempo que a caixa sobe, né, que o processo OSPF sobe ali, também influencia na eleição de DR e BDR. A gente tem aqui os OSPF Network Types. O type que a gente viu ali é o type broadcast, quando a gente está ali no segmento compartilhado. Os timers deles é hello 10 segundos, wait 40 segundos, dead timer 40 segundos. Então sempre o wait e o dead ali são 4 vezes o hello. A gente tem aqui a eleição de DR e BDR, tem no tipo broadcast. No tipo não broadcast,
A gente também tem eleição de DR e BDR, os tempos aqui são 30, 120, 120. A gente tem aqui o tipo ponta a ponto, se a gente tem só ponta A, ponta B. A gente não tem eleição de DR e BDR se eu tenho só dois roteadores, ponta A e ponta B, para que eu vou ter eleição de DR e BDR? DR e BDR é só quando eu tenho um segmento compartilhado. A gente tem aqui os hellos 10, wait e dead 40. A gente tem aqui point multipoint, não tem eleição de DR e BDR também. Os hellos 30, 120 e 120, wait e dead. Loopback, quando a gente tem ali o nosso host, né, o /32, a gente não tem eleição de DR e BDR e também não tem timer porque é uma loopback. Se a gente tiver uma interface Ethernet ligada diretamente no outro roteador, de novo, né, mesmo assim eu vou ter eleição de DR e BDR porque o roteador assume que se é uma interface Ethernet, provavelmente ela está ligada num meio compartilhado, num switch, e eu vou precisar de ter um DR e BDR nessa rede. Então toda a interface Ethernet ela vai ter eleição de DR e BDR. Nesse caso aqui, eu sei que eu estou conectado diretamente no outro roteador. Eu tenho uma ligação ponto a ponto utilizando Ethernet. Porque a gente, basicamente, hoje em dia só usa Ethernet. Para que, nesse caso, vai ter eleição de DR e BDR? Porque o OSPF funciona assim. Nesses casos, para deixar a configuração mais limpa e até o OSPF funcionando de uma forma mais redondinha, bonitinha e mais rápida, eu posso eliminar a eleição de DR e BDR nesse link ponto a ponto. Eu posso chegar aqui dentro da interface e dar o comando IP OSPF Network Point to Point. Aí, nesse caso, ele vai formar uma adjacência full com o outro lado, sem precisar de eleição de DR e BDR. Se a gente der um show IP OSPF Neighbor agora, olha lá, tá full /tracinho. Isso quer dizer que não teve eleição de DR e BDR. Isso só pode ser feito quando eu tenho ligação ponto a ponto. Se eu tenho aquela ligação num meio compartilhado, sempre vai ter eleição de DR e BDR. Nesse caso, eu sei que não tem, porque a topologia foi eu que fiz, a gente está vendo aqui. Eu vou forçar aqui não ter eleição de DR e BDR. Mas, de novo, né, num meio compartilhado, você sempre precisará de ter um DR e BDR ali naquela rede. E o comando, né, para habilitar o OSPF na interface. No Cisco aqui a gente usa o comando network. O comando network, um equívoco grande é que a galera acha que o comando network ele anuncia as redes no OSPF. Na realidade, o comando network, o que ele faz é ativar o OSPF na interface. A interface é então anunciada no OSPF por meio do LSA. Então, o comando network não serve para você divulgar aquela rede. Ele serve para procurar interfaces que estão no range daquele comando network que você deu e assim ativar o OSPF naquela interface e divulgar a rede que está configurada naquela interface. Então, se a gente der aqui, por exemplo, o comando entrar no processo OSPF, router OSPF1 e dar o comando network 10.0.0.10 com o wildcard 0.0.0.0 área 0. O que esse comando vai fazer? Esse comando só vai ativar o OSPF na interface G0/0 do R1, que é a interface 10.0.0.10. Então eu estou dando o comando para ativar somente o OSPF na interface G0/0. É o comando que eu mais gosto de utilizar aqui no OSPF. Por quê? Porque ele só vai ativar o OSPF na interface que eu quero. Ah, mas ele vai divulgar então a rede /32? Não, ele vai divulgar a rede que está configurada na interface G0/0, que é a 10.0.0/24. Se a gente der o comando aqui, ó, network 10.0.10.10 com wildcard 0.0.0.0 área 0. O que ele está fazendo? Ele está habilitando o OSPF na interface G0/1 do R1, está colocando ela na área 0 e está divulgando ali a rede configurada na interface G0/1, que é a rede 10.0.10/24. E aí a mesma coisa, né? Network 192.168.0.0.10 com wildcard tudo 0. Estou habilitando o OSPF na interface G0/3. E se eu der esse comando aqui na interface G0/2? E se eu der o comando agora, esse comando aqui, ó, a gente vai no OSPF e dá o comando aqui, ó, network 10.0.0 com wildcard 0.0.0255 área 0. Esse comando ele vai varrer o roteador inteiro e vai procurar interfaces que começam com um IP 10.0.0. O último octeto pode ser qualquer coisa e vai colocar qualquer interface que começa com 10.0.0 na área 0. Independente da máscara, se começou com 10.0.0, eu vou ativar o OSPF nessa interface. Se eu colocar aqui, ó, 10.0.0.10 com wildcard final 255, mesma coisa. Ele vai ativar o OSPF em qualquer interface que começa com 10.0.10. É diferente de eu querer ativar numa interface específica. Agora eu estou querendo ativar num range de interfaces. Toda interface que começar com 10.0.10, independente da máscara dela, ela vai ser ativada no OSPF, vai ser divulgada no OSPF. E aqui é a mesma coisa, 92.800, 92.810. Eu posso fazer esse comando aqui também. Eu posso chegar aqui e dar o comando network 10.0.0.0 com wildcard 0.255.255. O que eu estou fazendo nesse comando? Toda interface que começar com 10, eu vou querer ativar ela no OSPF e divulgar a rede configurada nessa interface. Nesse caso, esse único comando vai ativar o OSPF na interface G0/1 e na G0/0 ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas começam com 10. Vai divulgar ali a rede 10.0.10/24 e a rede 10.0.0/24 ao mesmo tempo ali, com o comando você ativa em duas. Eu não gosto desses comandos que tem range muito grande, porque vai que você coloca uma interface ali nesse roteador e você não quer divulgar no OSPF, você não lembra que está com esse comando aqui e
como aquela interface nova que você colocou começa com 10, vai automaticamente ser divulgada. Eu gosto de sempre dar o comando para habilitar naquela interface específica, né, com wildcard 0.0.0.0. E aqui tudo que começar com 92 também vai estar ali no SPF. Eu posso dar o comando mais genérico ainda, que é habilitar o SPF em qualquer interface que tenha IP nesse roteador. Isso aqui é muito útil em lab, né? Na vida real não use esse comando, porque senão você vai habilitar o SPF em todas as interfaces possíveis naquele roteador, inclusive nas que forem acionadas no futuro. Então esse comando aqui é muito genérico, mas no lab você quer habilitar em todo mundo, usa esse comando aqui que ele vai habilitar em qualquer interface que tem IP. Existe também o modo de configuração direto na interface. Você pode entrar na interface, em vez de você usar o comando network, você pode dar o comando direto na interface. Nesse caso aqui, eu estou habilitando o SPF Process 1 na área 0, na interface G0/0, e vai divulgar ali então a rede 10.0.0/24, que é a rede que está configurada ali nessa interface. Como é que faz para a gente configurar o Router ID de forma estática? Então, por padrão, o Router ID é alocado dinamicamente usando o endereço IP mais alto de qualquer interface de loopback. Se não houver interface de loopback ativo, o endereço IP mais alto de qualquer interface física ativa se tornará o Router ID quando o processo SPF for inicializado. Nesse caso aqui, é o IP da interface G0/3, 192.168.10.0.10. Só que o processo SPF seleciona o Router ID quando ele é inicializado e não muda até que o processo seja reiniciado. Alterações na interface, como adição e remoção de endereço IP em um roteador, são detectadas quando o processo SPF é reiniciado. Vamos supor que a interface G0/3 aqui, ela caia. E aí o que vai acontecer? O SPF, para todos os outros roteadores, é como se o R1 caiu. Mesmo que ele seja alcançado por essas outras interfaces, a G0/1 e a G0/2 e a G0/0, como a interface que está associada ao Router ID do equipamento caiu, é como se o roteador R1 não existisse mais. Vai ter que ter um novo recálculo de OSPF com um novo Router ID que esse R1 vai escolher, e aí, enfim, você vai ter uma mudança de topologia, você vai ter uma queda no OSPF. Para evitar que isso aconteça, o que você pode fazer? Definir um Router ID estático nessa caixa. O Router ID tem 4 octetos, mas geralmente representam o endereço IPv4 que reside no roteador. Por simplicidade operacional, no entanto, isso não é um requisito. O comando Router ID atribui estaticamente o SPF Router ID no processo OSPF. O comando Clear IP OSPF Process reinicia o processo OSPF em um roteador para que o OSPF possa usar o novo Router ID. O que eu faço no dia a dia é configurar uma loopback para ela ser ali o meu Router ID e eu consiga também acessar esse roteador através da loopback, ela fica sendo a minha rede de gerência e eu configuro essa loopback como Router ID da caixa com o comando Router ID. Passive interface. O que é uma passive interface? Vamos supor que a gente tem aqui esse roteador e repare que a interface G0/2 aqui, ela está ligada numa rede LAN. E vamos supor que tenha nessa rede LAN alguém querendo atacar a rede. Eu configuro o SPF nessa interface porque eu quero divulgar o SPF na rede. Só que repare que nessa interface LAN eu não tenho nenhum outro roteador para fechar a adjacência. Eu não quero ficar amiguinho de ninguém nessa interface. Eu só quero divulgar a rede 192.168.0.0 no SPF. Mas eu não quero fechar a adjacência nessa rede, porque não tem ninguém ali com o SPF habilitado. Como eu, ao configurar o SPF nessa interface, eu começo a gerar hello ali nessa interface, se alguém tiver com uma máquina ali com Kali Linux, por exemplo, com software malicioso que reconhece ali os pacotes do SPF e fecha a adjacência ao SPF, se eu não tiver configurado a autenticação, por exemplo, eu posso ter um cara ali que vai fechar a adjacência com o meu roteador. Então, tornar a interface de rede passiva ainda adiciona o segmento de rede na Link State Database, mas proíbe a interface de formar adjacência. Então, eu ainda vou divulgar a rede 92.168.0.0, mas eu nunca vou formar adjacência porque eu não vou gerar ali pacotes hello nessa rede. Então, uma interface passiva não envia hellos ao SPF e não processa nenhum pacote OSPF recebido. Então, a gente vai entrar aqui no processo OSPF e vai dar um passivo interface de G0/2. Desse modo, ninguém nunca vai conseguir fechar a adjacência ali nessa interface. Ou eu posso dar o comando Router OSPF1 e dar um passivo interface default, e aí não vai gerar hello em nenhuma interface, e eu faço o processo contrário. Eu habilito o OSPF nas interfaces que eu quero, no passivo interface G0/1. Para verificar a operação do OSPF aqui, a gente vai dar um show IP OSPF neighborhood. Então repare aqui que o DR fechou a adjacência full com todos os roteadores, e o BDR também. Aqui a gente tem uma adjacência full. E entre esses roteadores aqui, a gente tem uma adjacência two-way. Entre esses roteadores aqui de baixo, a gente tem uma adjacência do tipo two-way, porque eles ainda têm que saber que eles existem ali na rede, porque em caso de DR e BDR, a gente vai ter uma nova eleição. Então aqui o estado full/tracinho, adjacência formada e não precisa de eleição de DR e BDR, full/DR, adjacência formada e o roteador vizinho é o DR, full/BDR, adjacência formada e o roteador vizinho é um BDR, full DR Other, adjacência formada e o roteador vizinho não é nem DR nem BDR. Como a adjacência está full, isso significa que esse roteador ou é DR ou BDR. Two-way/Drother ou DR Other.
Two-way state é formada entre roteadores que não são nem DR e nem BDR. A adjacência full só é fechada com DR e BDR. Para eu confirmar que tem um SPF configurado a uma interface, eu posso dar o comando show API SPF interface ou o comando show API SPF interface brief, comando muito útil para a gente ver informações mais resumidas ali do SPF, e o show API SPF interface, informações mais completas daquela interface. Aqui a gente tem a interface com o SPF habilitado, o Process ID, a área, o IP, o custo, o estado e, se naquele segmento, quantos neighbors a gente tem. A gente tem ali o número de roteadores e quantos são full ali. E aqui o número que estão em two-way. Verificando a adjacência ao SPF, a gente tem aqui o Show API SPF Neighborhood, aqui a gente tem o Router ID, a gente tem a prioridade, a gente tem o estado, a gente tem aqui os tempos, a gente tem aqui o dead time, né? Quanto tempo ali regressivamente que aquela adjacência vai ser mantida. Então, se chegar a 0, ela vai ser removida. IP primário ali e a interface local que está fazendo ali aquela adjacência. Se eu quero divulgar uma rota default no SPF, em vez de criar uma rota default em cada roteador, eu posso usar o SPF para divulgar a minha rota default nos outros roteadores. Então aqui entre R1 e a internet a gente tem um firewall. O firewall vai ser o default gateway dessa rede. Então o R1 aqui, ó, é o nosso primeiro ponto para sair da nossa rede, que ele está conectado ali no firewall. Então o segmento de rede ali, ó, 10.99.0.0, e ali o ponto 1 é o nosso default gateway. Como que eu posso fazer para o roteador R1 divulgar a rede default que está configurada nele para os outros roteadores? Eu posso vir aqui no roteador R1, configurar uma rota default estática, apontando para o 10.99.0.1, entrar dentro do SPF e dar o comando network para habilitar o SPF ali entre R1 e R2, e aí eu dou um default information originate. É lógico que tem que furar o R2 também com o SPF, o R3 com o SPF também, mas eu dou o comando aqui default information originate e essa rota estática default vai ser divulgada para os outros roteadores. Se a gente entrar aqui no R2, se a gente dar um show IP route, repare que a rota default está com o tipo SPF do tipo external 2, quer dizer que ela foi redistribuída dentro do SPF, e o próximo salto do ponto de vista do R2 é o 10.0.0.1, e se a gente pegar no R3, o próximo salto é via 10.10.01, que é o R2. Então, bem simplesinho aqui. A gente pode também, né, fazer o comando, a mesma coisa, criar a rota estática, dar ali o nosso default information originate, vai ser aprendido ali no R2 e no R3. Porém, se a interface entre o R1 e o firewall cair, essas rotas não serão divulgadas mais, essa rota default não será divulgada mais para os outros roteadores, o que é normal, né? Se eu não tenho mais a rota ali para o firewall, porque a interface caiu, essa rota foi removida, eu não vou divulgar mais para os outros roteadores. Existe uma opção que, mesmo que a rota default não exista na caixa, ela será divulgada nos outros roteadores. Você pode usar a opção Default Information Originate Always. Isso significa que, mesmo se não existir rota default mais nessa caixa, ela continua sendo divulgada nos outros roteadores. Isso pode ser útil em alguns cenários aí, existe essa opção. Como é que é calculado o custo no SPF, né? A métrica, a formulazinha bem basicona, a gente vai pegar a Reference Bandwidth e dividir pela banda da interface. A nossa referência de banda no SPF, por padrão, é Fast Ethernet, 100 megabit, dividido pelo valor de banda da interface. Então, a gente pegar uma interface fast, vai ser 100 MB dividido por 100 MB, que vai dar 1. 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente pode mudar também o custo da interface em cada interface. A gente pode dar um IPO SPF cost aqui na G0/0, um IPO SPF cost aqui, por exemplo, na G0/1/0. Lembrando que eu estou falando de cost e não prioridade. Prioridade tem a ver com a eleição de DR e BDR. Custo tem a ver com o custo daquela interface no SPF. A gente pode alterar o custo do SPF direto na interface com o comando IPO SPF cost, ou posso também utilizar o comando bandwidth para alterar a banda dessa interface e, consequentemente, o custo SPF. Você alterar a banda da interface não é muito recomendado, porque se você alterar a bandwidth da interface, você vai manipular também outras coisas que podem estar configuradas no equipamento, como, por exemplo, o QoS, enfim. Então, o mais correto aqui, se você quiser manipular de forma bem hardcore ali, mudando o custo na interface, dá o comando IPO SPF cost, que é mais assertivo. Na topologia aqui, a gente tem aqui, por exemplo, o R1 para chegar ali na rede 10.3.3.0, a gente tem aqui o custo de 10, mais o custo de 10 ali do R3 chegar na 10.3.3.0. Então, 10 mais 10 a gente tem um custo de 20. Lembrando que eu sempre somo a interface de saída, output interface. Eu somo ali o custo da interface de saída do R1 para chegar no R3 e do R3 para chegar ali na rede 10.3.3.0. Eu não somo a interface do R1 e a interface do R3 que liga no R1. Eu só somo a interface do R1 que liga no R3 e do R3 que liga ali na interface 10.3.3.0/24. Sempre output interface. Então, interface de saída e interface de saída. A gente tem um probleminha aqui no SPF que, se a gente pegar aquela fórmula ali, que a gente viu ali, na interface Fast Ethernet vai dar 1. Beleza, que é o padrãozão lá. E agora, se a gente tiver uma interface gigabit
ou 10 gigabit, ou 100 gigabit. 100 mega dividido por 1 giga, o valor que deveria dar aqui nesse cálculo é 0.1. Uma interface gigabit é menos custosa, é melhor passar por uma interface giga do que por uma interface fast. Então, quanto menor o custo, melhor. Então, uma interface gigabit deveria ter o custo de 0.1 e uma interface fast Ethernet deveria ter o custo de 1. Ou seja, giga é muito melhor do que fast, é 10 vezes melhor do que fast Ethernet. Só que o SPF não entende assim, ele não entende decimal, ele vai colocar o custo arredondado aqui, quando dá fracionado ele coloca 1 também. Então, resumindo para o SPF, se você deixar padrão, o custo de uma interface Fast Ethernet é igual ao custo de uma interface Gigabit Ethernet, vai dar exatamente igual. Se a gente tiver uma topologia igual a essa aqui, o R1 liga no R4 e tem 2 caminhos. O primeiro caminho é uma interface de G0/0 e o outro caminho é uma interface Fast. O que o SPF vai fazer? O SPF ele vai mandar o tráfego através da interface G0/0 e através da interface F0/0, porque ele entende que as duas têm o mesmo custo e ele vai balancear o tráfego entre esses dois caras. Então, para evitar esse tipo de problema, você tem que mudar o valor de referência do cálculo. O valor de referência do cálculo é 100 mega. Como é que você muda? Se você tem interfaces gigabit, você muda o valor, por exemplo, para AutoCost Reference Bandwidth 1000. Se você tem interfaces 20 GB na sua rede, AutoCost Reference 20.000. Tem que tomar cuidado porque se você tiver links muito legados na sua rede, links lá de 64K, pode ser que o valor, quando você muda ele, sei lá, para 20.000 e divide por 64, vai dar um valor de métrica muito grande. O valor de métrica, o máximo que ele pode ter é 65.535. Se tiver interfaces com baixa velocidade e outras extremamente rápidas na rede, isso pode ser um problema, porque ele não vai conseguir interpretar o custo, a métrica desses links de baixa velocidade. Então tome cuidado. Hoje em dia, eu acho que ninguém utiliza 56K, 64K, mas se você tiver esse tipo de interfaces muito rápidas e muito lentas, tem que tomar cuidado. E como é que o SPF detecta a falha? Né? Através do pacote Hello, basicamente. Uma função secundária dos pacotes Hello é garantir que a adjacência dos vizinhos OSPF está saudável e disponível. Então, a gente manda Hello ali de 10 em 10 segundos, esse tempo pode ser mudado. Se você mudar esse tempo em uma caixa, você tem que mudar em todas, porque tem que ser igual em todas assim, né? Que fazem adjacência com aquele cara. Porque esse tempo, se você mudar e for diferente entre essas caixas que você está fechando a adjacência não vai formar. O dead timer é 4 vezes o hello, então aqui se a gente mudou o hello, se a gente está com um hello de 10 segundos, o dead timer é 40 segundos. Se esgotar esse tempo e eu não tiver mais nenhum hello recebido, eu vou considerar aquele vizinho morto, ou down, né? O router então envia um LCI apropriado para os outros vizinhos, informando sobre a mudança na topologia. O SPF algoritmo é executado em todos os roteadores daquela área. Se eu tive mudança na topologia, eu tenho que tentar achar uma nova rota para aquela rede que eu não conheço mais. A alteração desses tempos deve ser feita dentro da interface com o comando IP OSPF Hello Interval ou IP OSPF Dead Interval. Tem como você configurar um só e se você mudou o Hello, automaticamente vai mudar o Dead. Mas se você quiser mudar o Dead, somente o Dead, tem como também. Lembrando que nunca colocar o Dead menor do que o Hello. Porque se o Hello é de 10 segundos e você coloca o Dead de 5, eu mandei um Hello. Eu só vou mandar um hello daqui a 10 segundos. E eu coloquei o dead 5. Antes de você mandar o próximo hello, aquele cara já achou que a caixa está morta e vai fazer uma mudança na topologia. Então tome cuidado. Show IP OSPF Interface Pipe Include Timer Line. Aqui ele mostra aqui os hellos. Se você dá o comando Show IP OSPF Interface, ele vai mudar também. Ele vai mostrar também, mas vai mostrar mais informação. Esse include aqui é para mostrar somente as palavras de timer e line. E o Link State Announcement, né? A gente tem aqui quando os vizinhos OSPF se tornam adjacentes, os Link State Databases são sincronizados. O LSA contém uma lista completa de redes anunciadas a partir desse roteador. À medida que um roteador OSPF adiciona ou remove um link de rede de sua base de dados, a Link State Database, seja essa rede diretamente conectada ou não, o roteador faz um flood de Link State Advertisements em todas as interfaces OSPF ativas. O OSPF utiliza 6 tipos de LSA para roteamento IPv4 e IPv6. A gente tem um OSPF v3 que é parecido, mas é um pouco diferente. A gente tem aqui o LSA do tipo 1. LSA do tipo 1, todo roteador com SPF habilitado vai gerar LSA do tipo 1. A gente tem aqui o LSA do tipo 2. Quando a gente tem eleição de DRBDR, o DRBDR ele anuncia o LSA do tipo 2, que representa ali o pseudonode. O LSA do tipo 3, quando a gente tem ligação entre áreas. LSA do tipo 1 e tipo 2 não atravessa áreas diferentes. Quando eu vou atravessar ali áreas diferentes, eu faço um resumo dos LSAs que estão ali. Esse é o LSA do tipo 3, que é o Summary LSA. A gente tem ali o LSA do tipo 4, que é gerado pelo Autonomous System Boundary Router. A gente tem o LSA do tipo 5, External LSA, quando a gente tem redistribuição de rota. LSA do tipo 7, que é para redes not so stub. O mais comum a gente trabalhar com tipo 1, tipo 2 e tipo 3, tipo 4, 5 e 7
O 5 é um pouco mais comum, redistribuição, o 4 e 7 não é tão comum assim. Então a gente vai ficar aqui no tipo 1, 2 e 3, que são usados na construção da árvore SPF para rotas intra-área e inter-área. Intra-área é da mesma área que eu estou, inter-área é entre áreas diferentes. Então a gente pega aqui LSI do tipo 1, que é o Router Link. Todo roteador OSPF anuncia um LSI do tipo 1. Os LSIs do tipo 1 são os componentes essenciais do Link State Database. Existe uma entrada LSI do tipo 1 para cada link habilitado para o OSPF, ou seja, todas as interfaces e suas redes conectadas. Então a gente tem aqui o R1 mandando um LSI do tipo 1, é lógico, né? O OSPF está habilitado aqui, o R1 mandando um LSI do tipo 1 para o R4, o R2 mandando um LSI do tipo 1 dele para o R1 e para o R4, e o R4 mandando um LSI do tipo 1 ali para o R2, e o R2 mandando o LSI do tipo 1 que ele recebeu do R4 para o R1. Eles não passam para quem está aqui numa área diferente. Significa que a topologia subjacente a uma área é invisível para outras áreas. Eu não sei se eu sou o R5, eu não sei os detalhes, eu não sei que existe ali, como estão ligados ali os roteadores R1 e R2 dentro da área 1, 2, 3, 4. Eu sei que essas redes existem, mas eu não sei detalhes dessa rede. E é por isso que, quando eu tenho um flap ali na rede 1, 2, 3, 4, isso não influencia em nada a tabela topológica, o algoritmo SPF, a SPF Tree da área 0. Esse LSI do tipo 1, comando show IP SPF Database Router. Nesse cenário aqui que eu tenho um meio compartilhado entre R1, R2 e R3, a gente tem um switch ali no meio. Os LSIs do tipo 1 criam uma topologia, uma visão de topologia dessa forma aqui. Repare que entre R1 e R2 e R3 é como se não existisse uma adjacência. Eu sei que o LSI do tipo 1, ele identifica o roteador ali, mas eu não tenho nenhuma adjacência formada aqui, porque como eu estou no meio compartilhado, eu preciso de um outro cara, que é o LSI do tipo 2, que é o DR. Eu preciso identificar o DR nessa rede. Então, para identificar o DR nessa rede, a gente tem o LSI do tipo 2. Então, o LSI do tipo 2 representa um segmento de rede de acesso múltiplo que usa um DR. O DR sempre anuncia o LSI do tipo 2 e identifica todos os roteadores conectados a esse segmento de rede. Então, como os LSIs do tipo 1, os LSIs do tipo 2 não são enviados fora da área de origem. Então, com o LSI do tipo 2 aqui, a gente tem o nosso pseudonode e agora a gente tem as nossas adjacências formadas aqui para o DR, e eu tenho as informações recebidas ali nesses LSIs do tipo 1, que são R1, R3 e R2. Para eu ver as informações do LSI do tipo 2, show IP SPF Database Network. Quando o DR é alterado, um novo LSI do tipo 2 é criado, fazendo com que o SPF seja executado novamente na área OSPF. E a gente tem aqui o Summary LSI, a gente tem o LSI do tipo 3, representa redes de outras áreas. O papel do ABR, ou roteador de borda, roteador de fronteira ali, nesse caso aqui o R4 e o R5, é participar de várias áreas OSPF e garantir que as redes associadas ao LSI do tipo 1 sejam alcançáveis nas áreas OSPF não originárias. Então, ABRs não encaminham o LSI do tipo 1 ou tipo 2 para outras áreas. Quando um ABR recebe um LSI do tipo 1, ele cria um LSI do tipo 3, que faz referência à rede no LSI do tipo 1 original. Então, a gente tem aqui, ó, área 1, 2, 3, 4 LSIs, tipo 1 LSI, e aqui, quando eu passo ali, o R4 passa esse LSI gerado internamente ali para a área 0, transformado num Type 3 LSI. E da mesma forma, esse Type 3 LSI, que é um Summary LSI, é mandado ali para uma outra área adjacente, nesse caso aqui, área 56. Lembrando que todo o meu tráfego tem que passar pela área 0, não existe a possibilidade da área 1, 2, 3, 4 ser ligada diretamente na área 56. Obrigatoriamente, meu tráfego tem que passar pela área 0. Então, área 0 LSI aqui. Type 1 LSI é gerado ali para os meus roteadores de fronteira, R4 e R5. Então, o Type 1 LSI aqui da área 0 só é trocado entre R4 e R5, nunca passa para a área 1, 2, 3, 4 e nunca passa para a área 56. É transformado num Type 3 LSI para o R2 e o R1 e Type 3 LSI para a área 56. Área 56 LSI, que é a área ali verdinha, é gerado aqui o LSI do tipo 1. Quando vai atravessar o R5 com o ABR, é transformado em Type 3 LSI. Lembrando que sempre o Type 3 esconde os detalhes topológicos das áreas que ele foi gerado. Isso para evitar que toda vez que eu tenho uma mudança ali, um flap ali na área 56, por exemplo, influencie a SPF tree da área que eu estou agora. Ou seja, diminui ali o processamento do SPF e deixa tudo mais estável. Para eu ver a informação do LSI do tipo 3, né, Show IP SPF Database Summary. Então, o LSI do tipo 3 contém um Link State ID, um Network Number, a máscara de subrede, o endereço IP do ABR, que gerou o LSI, e a métrica para aquela rede. Se o LSI do tipo 3 foi criado a partir de um LSI do tipo 1, é a métrica total do caminho para alcançar o roteador de origem do LSI do tipo 1. Se o LSI tipo 3 for criado a partir do LSI do tipo 3 da área 0, será a métrica do caminho total para o ABR, mais a métrica do LSI original do tipo 3. Então, se quem gerou o LSI do tipo 3 aqui foi o ABR, a métrica vai ser do ponto de vista para eu alcançar o ABR, e aí do ABR para frente, e se foi gerado para o LSI do tipo 1, vai ser do meu ABR até aquele LSI do tipo 1. Então, a gente tem aqui o nosso roteador
R3, ele vai entender que o custo para chegar ali na rede ali da área 56 vai ser o nosso R4, que é o nosso ABR, né? Repare que ele entende aqui, ó, a soma dos custos, né, entre R4 e R5. Então ele não sabe que existe R4 e R5, mas ele sabe que o custo para chegar ali é mais 2. Então vai ser 1 mais 64 mais 2. Uma área não sabe os detalhes de outra área. Ele não faz ideia que existe R5 e R6 ali. A gente tem aqui uma saída do Wireshark, né, do sniffer de rede. Então a gente tem aqui o nosso router LSA, né, o LSA do tipo 1. Repare que ele tem um LSA age, né? Então todo LSA inclui uma idade que é inserida na Link State Database local e será incrementada em 1 a cada segundo. Quanto a idade do OSPF LSA do roteador excede 1800 segundos, ou seja, 30 minutos, o roteador de origem anuncia um novo LSA, com a idade do LSA definida como 0. À medida que cada roteador encaminha o LSA, a idade do LSA é incrementada com um valor de delay baseado no link. Se a idade do LSA desses outros roteadores atingir 3.600 segundos, o LSA será considerado inválido e eliminado da Link State Database. A inundação repetitiva de LSAs é um mecanismo de segurança secundário para garantir que todos os roteadores mantenham um Link State Database consistente dentro de uma área. Então a gente mantém ali o nosso sincronismo e a Link State Database sempre atualizada e mais confiável possível. A gente tem aqui o nosso Advertiser Router e o LSA Sequence. O Sequence Number do LSA é um número de 32 bits para controle de versão. Quando o roteador de origem envia um LSA, o sequence number do LSA é incrementado. Se um roteador recebe um LSA com sequence number maior que o da Link State Database, ele processa o LSA. Se for menor, ele considera aquele roteador antigo e não processa aquele LSA. Aqui a gente tem os link IDs, né? É um LSA do tipo 1, então ele informa ali todas as informações daquele link, dos links daquele roteador. Conceito aqui de Discontiguous Network, a gente tem aqui, por exemplo, a área 34 gerando um LSA do tipo 1, 1034.1.0 aqui do R4. O R3 transforma isso num LSA do tipo 3. Então, o LSA do tipo 3 aqui gerado pelo R3 para a rede 1034.1.0 e ele gera também um LSA do tipo 3 no R3 para a rede 1034.1.0. Repare que o R3 está ligado em 3 áreas, né? Na área 34, na área 23 e na área 0. Então, o tipo 1 LSA recebido pelo ABR de uma área cria um tipo 3 LSA. A gente já viu isso anteriormente ali, né? Sendo uma área backbone ou não, uma área backbone é área 0, uma área não backbone é uma área, qualquer área diferente da área backbone. Então, nesse caso aqui, como ele é uma área border router, recebeu LSA do tipo 1 ali da área 34, do R4, ele transformou em LSA do tipo 3 para área 0 e para a área 23. Type 3 LSA recebidos da área 0 são propagados para as áreas não backbone areas. E Type 3 LSAs recebidos de uma área não backbone só são inseridos na Link State Database da área de origem. Ou seja, se eu recebi um LSA do tipo 3 aqui na área 23, eu não vou passar esse LSA do tipo 3 nem para a área 12 e nem para a área 0 que estão ligadas ali no R2. Essa rota ela vai ser instalada ali no R2, só que somente para SPF Tree da área 23. Ele nunca vai ser passado aqui para frente, porque ele recebeu esse LSA do tipo 3 de uma área não backbone. Então, apesar de você ver a rota ali no R2, ela somente faz parte da área 23. Então, o ABR ele não cria um Type 3 LSA para outras áreas, incluindo a área 0 segmentada, quando esse LSA é recebido de uma não backbone area. Se a gente ver no R1 aqui, repare que ele tem as rotas ali para a rede 10.2.2 e 10.23.1.0, porque como ele está recebendo ali do R2, só que ele não recebe a rota da rede 10.34, que é da área 34 entre R3 e R4. Então a área 12 e a área 0, que está ligada ali no R2, porque essa área 0 ela não está ligada ali diretamente no R3, né? Eles não conseguirão alcançar nenhuma rede depois da área 23, e o contrário também, né? A área 34 e a área 0, do outro lado, não vai conseguir alcançar nem a área 12, nem a área 0, que está ali, ela está dividida, né? Ela está descontígua ali. Não vai conseguir nem alcançar a rede 10.2 e nem a rede 10.12. Para resolver esse problema, a gente bastaria transformar a área 23 na área 0, por exemplo. A gente pode colocar aqui essa área como uma área de trânsito e aí resolveria o problema. Então tome cuidado, esse tipo de cenário a gente pega aí no dia a dia. É um erro de design dessa rede, né? Mas isso pode acontecer. Intra-área routes, né? A gente tem aqui as rotas anunciadas por meio de um LSA do tipo 1 para uma área são sempre preferidas aos LSA do tipo 3. Então a gente tem aqui, ó, apesar do custo maior desse caminho via R4, aqui, ó, vai ser 10 mais 100, né, 110, o R1 prefere enviar via área 1, pois é uma rota intra-área, aprendida de uma mesma área, do que enviar via área 0, que é uma inter-área. Repare que via inter-área ali, ó, seria o custo de 11 ou 12, né, para chegar ali na rede 10.44.0. Mas como eu estou ali, o R1 faz parte também da área 1, ele prefere chegar na rede 10.4.4.0 via
intra-área, porque ele aprendeu ali na área 1. Se a gente dá um show IP route aqui, ó, 10.4.4.0, então a métrica vai dar 111. Então é comum um cara ver o cenário, assim, a topologia e falar, cara, por que o tráfego não está indo via R1, R2 e R4 e está indo via R1, R3 e R4? Porque independente do custo, independente do que a gente está vendo ali na topologia, o que vai importar é se é uma rota inter-área ou é uma rota intra-área. É o primeiro critério de desempate aqui. Inter-área routes, né? Se existem várias rotas inter-área, o caminho com a menor métrica é instalado na SPF Route Information Base, ou na RIB, que é a tabela de roteamento, que é então apresentada ao RIB global do roteador. Então a gente tem aqui, ó, o custo aqui, o menor custo aqui, 20 mais 5 mais 10, vai dar 35, e por cima vai dar 10 mais 20 mais 10, vai dar 40. Equal Cost Multipath, se a gente tem um empate na métrica, ambas as rotas serão instaladas na RIB, é o que a gente chama de Equal Cost Multipath, tem como você desabilitar isso. Por padrão, o equipamento da Cisco coloca ali 4 caminhos ao mesmo tempo. Se tiver com métrica empatada, a gente pode mudar isso com o comando Maximum Path dentro do processo SPF. Nesse caso aqui, eles vão usar os 2 caminhos. Ora um pacote vai via R2, ora um pacote vai via R3 para chegar na rede 10.6.6, porque o custo é exatamente igual tanto no caminho de cima quanto no caminho de baixo. Vai dar custo 36, né, para chegar ali na rede 10.6.6, tanto por cima quanto por baixo. Para sumarizar as rotas no SPF. Isso sempre vai ser feito no Area Border Router. Outro método para reduzir a Link State Database envolve resumir ou sumarizar os prefixos de rede. Lembre-se que todos os roteadores da mesma área têm a mesma Link State Database, seja ele um roteador parrudo ou fraquinho. O resumo das rotas também ajuda os cálculos do SPF a serem executados mais rapidamente. Um roteador que possui 10.000 entradas na rede levará mais tempo para executar o cálculo do SPF do que um roteador com 500 entradas. Como todos os roteadores em uma área devem manter uma cópia idêntica da Link State Database, a sumarização ocorre somente entre ABRs. Então a gente tem aqui o R2, ele liga a área 12 e a área 0, aqui eu posso fazer uma sumarização. Imagina aqui que eu tenho os prefixos 172.16.10, 20 e 30. Eu posso querer, em vez de divulgar esses 3 prefixos para a área 0, eu vou divulgar um só, sumarizando esse prefixo. Eu posso usar a sumarização aqui e divulgar somente o prefixo, por exemplo, /16. Lembrando que, se eu fizer isso, eu não posso ter, depois ali do R2, nada que começa com 172.16, porque para o SPF, para alcançar a rede 172.16, vai ser sempre via IBR R2. Então a gente tem aqui 3 LSAs do tipo 1, vai ser transformado num LSA do tipo 3 sumarizado. A métrica utilizada é a maior métrica de alguma rede que participa da sumarização. Então, se a gente tem aqui os nossos LSAs, a sumarização aqui acontece aqui. Mesmo eu tendo aqui um Summary LSA do tipo 3, se eu não fizer sumarização... Lembrando que a sumarização é opcional, você não precisa fazer. Então, mesmo que eu tenha aqui um LSA do tipo 3, apesar de eu ter menos LSAs gerados ali na área 0, o número de rotas vai ser igual. Se eu quiser diminuir o número de rotas na tabela de roteamento, eu faço a sumarização. E eu posso fazer aqui, por exemplo, ó, se a gente vier aqui no Show IP Route SPF do R3, eu vejo as rotas no 72.16, 1, 2 e 3. Eu posso fazer a sumarização ali no R2, dar o comando área 12, range, área 12 é de onde vem as rotas ali que eu quero sumarizar, e falo que eu quero que tudo que começa com 72.16 ali vai virar máscara /16 e vou colocar aqui para cost 45. Se a gente der um show IP route ao SPF, agora em vez de aparecer 3 rotas ali no R3, aparece uma só, então diminui a tabela de roteamento. Quando eu faço sumarização, também é criada uma rota de descarte. Então o R2 envia a rota sumarizada 172.16.0.0/16 para o R3, e vamos supor que o R2 tem uma rota default apontando para o R3 e tem um tráfego ali para a rede 172.16 4.0 que não existe no R1. Então via R3 aqui, ó, a gente tem aqui 172.16.10, 20, 30 e a default via R3. Se o R3 recebe a rota sumarizada 172.16.0.0 do R2 e ele sabe que para chegar na rede 172.16.0.0 é só ele mandar para o R2, vamos supor que tem um pacote ali, ó, destinado à rede 172.16 4.5. Essa rede 172.16 4 ela não existe ali depois do R2, porque só existem as rotas 172.16 1, 2 e 3. O que vai acontecer? Esse tráfego vai chegar no R2, o R2 vai receber ele a 172.16 4.5. Como não tem uma rota mais específica na tabela de roteamento para a rede 172.16.4, porque ela não existe ali, ele vai mandar para a default. E a default, quem que é? A default é o próprio R3. Então isso aqui vai ficar em loop, né? O R2 manda para o R3, o R3 manda para o R2. Vai acabar que vai ser descartado por causa do TTL, mas esse pacote vai gerar tráfego ali na rede. Nesse caso, para evitar esse tipo de situação, o R2 automaticamente cria uma rota para null zero, uma rota de descarte. Então todo pacote que chegar para uma rede não específica da 172.16, que não existe na tabela de roteamento, vai ser descartado. Então, para evitar que o loop aconteça, é inserida uma rota de descarte para a rede sumarizada automaticamente. Então, toda vez que chegar ali um pacote para uma rede que não existe mais de forma mais específica, vai ser descartado e não vai mandar de novo para o R3. Então, galera, fim do overview aqui.
resumão de OSPF. É lógico, se você quiser aprender mais detalhes sobre isso, peguem bibliografias aí, estudem mais a fundo, façam práticas. Isso aqui foi só um briefing do que você precisa saber para trabalhar com o OSPF. E se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe, assine o canal. Isso ajuda pra caramba a gente a crescer. E é isso, galera. Obrigado e até mais.